a nossa live hoje eu acho que vai ser uma delícia, assim. Ela vai ser com minha prima, é, irmã até da Natasha, que falou sobre a questão dos cuidados, né, da saúde bucal aqui pra gente durante essa quarentena. E eu acredito que a Micaela não deve demorar muito a chegar. Ei, Natasha, acabei de falar de você. Vamos ver, cadê a Micaela? Vamos esperá-la. Acabou de chegar. E a Micaela, ela mora na França. E ela tem uma história muito legal, além de um currículo, assim, muito incrível, né? Micaela, tudo jóia? Vou te adicionar. Chegando. Bom dia, Maria Caroline. Ei, Oi! Ai, saudade! saudade! Só assim que a gente se vê, né? É, que bacana. O pessoal tá Vocês estão me bom. vendo direitinho? Estão me ouvindo? Fala mais um pouquinho, vamos ver se o pessoal está escutando bem. Tá escutando direitinho? Para mim tá tranquilo aqui, eu tô Tá? te ouvindo super bem. Eu acho que tá tranquilo. Vou pedir de novo, pessoal. Ah, a A Natasha Natasha falou que já tá tá, bom. então tá tranquilo. Ah, que legal. O pessoal entrando aí. Aqui, Micaela vai. ó, eu fiz um cenário, tem a França aqui, ó. Eu Ah, coloquei a Torre Eiffel que eu tenho. Falei, só que vou legal, fazer um cenáriozinho. que linda. Vou Olha falar que eu só. tô aqui assim, tô na França. Ah, a Virlene está dando uma dica aqui. Meditar aumenta os telômeros, que fica na pontinha dos cromossomos. Isso faz com que a gente envelheça mais devagarinho, né, Virlene? Aqui, pessoal, é o seguinte. Vão chamando aí os amigos, os colegas. Lembrando vocês para chamar esse aviãozinho para participar com a gente. E se vocês Ah, estiverem gostando, dê os coraçõezinhos, porque os coraçõezinhos no Instagram interpreta legal a live, tá bom? Natália, nossa prima, acabou de entrar também ah, aqui com a gente para um bate-papo. Queria falar para vocês isso, que a ideia da live é trazer conhecimento, sim, mas não é no formato de uma aula acadêmica, ela é muito essa questão do bate-papo, trazer muito o nosso lado humano também. Porque a é, gente vê o currículo da pessoa e fala assim, nossa, incrível esse currículo, pesquisadora, está trabalhando numa grande indústria lá fora, mas ninguém sabe o que, que ela passou, é, né, enfrentou as dificuldades, os medos, as inseguranças. E nós estamos vivendo um período que é de medo, e a gente precisa enfrentar esse medo no sentido de doença, mas o medo também de dar salto, de fazer essas mudanças. Então, eu adorei, é, porque quando eu te convidei, eu convido e deixo o convidado escolher o tema. E eu achei que você ia falar muito focado na questão da farmácia. E quando você falou assim, é, eu quero falar da minha experiência de morar fora. Eu achei isso é. incrível, porque também traz uma leveza para esse momento e a gente vai conhecer. É isso, tem muita gente, Micaela é a mais CDF do mundo, a Maria Carolina. Ai, ela, sabe? A É igual, Virlene tá eu vejo você, Naila, falando de seu pai te cobrando e tal, por causa das notas e tal. Eu era igual, 90, não, mas você não fez mais que sua parte, entendeu? Papai e eu também, e aí eu também me cobrava muito, né? Mas assim, foi muito bom. Depois a gente vê, né, como é que a vida evolui, como é que é muito, né, muita eu falo assim, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu devo muito a ele, e a minha mãe, né, a minha família, a minha irmã e tudo. Que Na verdade, realmente. Micaela, eu até comentei isso, assim, com o... Tô achando que tá muito sol. Deixa eu só eu fechar aqui Tá, Eu tenho um para não outro dar... rolê aqui. É para ver se dá menos reflexo. Espera aí, um minutinho. Aham, beleza. Se fica a luz aí no fundo, a gente acaba que não vê muito seu rosto. Ficou melhor, eu acho. Tá ótimo. Aí Então, vamos lá. ficou melhor. Essa questão, eu já até tive a oportunidade de falar como entrevistada mesmo, para contar a experiência de uma colega que trabalha com educação, falando como os pais devem educar. Basicamente, tem três tipos, assim, que eu me lembre, né? Ela falando que tem os pais autoritários,
que é esse tipo que cobra, né? Que tem muita disciplina, mas que às vezes nos exige além. Existem os permissivos, que são aqueles que às vezes trabalham tanto que esquece de estar no presente mesmo, sabendo qual é o dever de casa do filho, aquela coisa de buscar e levar. Então, os filhos estão muito soltos. Às vezes, eles sentem como se não tivessem sido amados mesmo, porque é tão livre. E existe o tipo de pai que seriam os pais ideais, que é o pai participativo. Então, ele sabe definir limites. O limite como adulto, do tempo dele de trabalho, do papel dele de mãe e de pai, mas também participar. Então, não coloca o filho no mundo e deixa ou fica cobrando como se fosse uma coisa, né? Tem que ser assim. Muito pelo contrário. Consegue entender, ter empatia e respeitar o talento de cada um. Então, assim, é bem legal porque a gente está num momento evolutivo e é interessante a gente saber que a gente teve essa educação, mas que a gente pode fazer diferente, apesar da gente ainda os pais, a gente tende, né? Ou seja, eu sou uma professora muito mais exigente do que talvez... Porque eu fui... Quando eu dava aula, eu exigia, e depois eu falei assim, gente, eu tenho que me acalmar, porque senão, coitados dos alunos, né? Estressa e vai acabar estressando o outro. Mas é legal que a gente consegue ver, eu falo muito disso, assim, no meu processo, de sentir a gratidão por cada etapa e por cada passo, porque você tá aí, eu tô aqui, né? Então, assim, a gente tá exatamente onde a gente precisa estar, tendo as experiências que a gente precisa, e é muito legal a gente poder perceber isso e chegar um momento, e a meditação fala muito isso, chega um momento que a gente tem que soltar esses papéis, né? Não ficar tipo, eu sou assim, a culpa é do meu pai, ou o mérito deles, né? Muito pelo contrário, tem muito essa questão da essência. Então, eu acredito que você está aí seguindo a essência do seu coração. Exatamente. Se você apresentasse, contasse para as pessoas, não vou nem te apresentar, eu te apresentei como minha prima. E contar, assim, sabe, da sua história, da sua trajetória, quando que foi que brotou isso aí, essa vontade de ir para a França. Conta um pouco de você para o pessoal aqui, para a live. Então, eu falo assim, para contar um pouco de como que foi até eu chegar aqui, morar realmente na França e ser pesquisadora, então trabalhar também aqui, eu tenho que contar um pouco da minha formação, porque tá muito ligada à minha formação, porque a minha formação, uma grande parte foi feita aqui também, além do Brasil, foi aqui também. Então, assim, eu sou de formação, eu sou engenheira de alimentos. E durante o meu bacharelado, né, para ter o diploma de engenheira de alimentos, eu fiz um estágio, porque a minha universidade tinha um programa de intercâmbio com a França. Aí eu vim para a França, na região da Alsácia, que é bem na divisa com a Alemanha, muito frio, menos 20, tinha dia, super frio. E eu fiz um estágio numa vinícola. E assim, eu fazia o estágio e eu morava com a família. Então, foi uma experiência e tanto. Por quê? Primeiro, por causa da língua. Eu tinha que realmente praticar a língua, o francês. Eles não falavam, alguns falavam um pouco de inglês, mas eu teria que praticar. Tanto que eu tinha, agora eu acho que ainda guardei meu caderninho. Eu tinha um caderninho porque assim, eu tinha feito francês no Brasil antes de vir, para eu poder realmente me comunicar. Eu sabia que, ainda mais eu indo para uma região tão, assim, pequena e tal, eles não iam falar outra língua que não fosse o francês. Aí eu fiz uns 2 anos de francês, mas quando você vem para cá é outra coisa, né, Naya? Eles falam rápido. Eles falam rápido, cheio de expressões, e eu ficava assim, gente do céu, o que eles estão falando? E, nossa, né, complicado. Então, eu tinha um caderninho, e aí vem, assim, da sua determinação, né? Da sua vontade de aprender, de entrar realmente naquela experiência. Eu falei assim, não, eu tô aqui, eu vou aproveitar ao máximo, né? Então, não só na parte da vinícola, na parte experimental e tal, porque eu aprendi muito sobre vinhos, como realmente fabricar os vinhos, vender os vinhos e tal, mas também tinha essa parte da cultura francesa e da língua francesa. Então, eu tinha um caderninho que eu escrevia algumas expressões, por exemplo, que eu escutava, às vezes eu não entendia. Aí, à noite, eu anotava, e aí eu tentava, eu escrevia qual que era o que eu tinha entendido, né? O vocabulário. Então, eu fiz um dicionário meu, dos meus vocabulários, então isso foi me ajudando muito. Que assim, legal. Micaela, eu lembro, porque eu tive a experiência eu fui a passeio, sei lá, me encantei,
uma época a olhar o hospital, o pessoal não sabe dessa história. Quando eu decidi fazer o meu período sabático, eu fui num congresso na Colômbia, em Cartagena, foi o último congresso, e tinha aí do Hospital Cochin um pessoal que estuda espondiloartrite, espondiloartropatias hoje. E eu encontrei o professor, e o professor me passou o cartão dele, e era o Dolgador, eu estudava os livros dele, eu estava ali com ele. E ele me falou assim, menina, se você quiser, vem para cá. Eu tenho um espaço, nós vamos ficar 9 meses fazendo um estudo assim, assim, assim. Imagina, na véspera dessa decisão sabática. E aí veio, e eu acho que eu até escrevi sobre isso, porque veio essa indecisão. Eu posso ir e fazer algo que é interessante, que é da minha área, da medicina e tal, ou o oposto, que era largar e tal. Enfim, mas não durou muito tempo, porque não era um conflito mais para mim. Já tinha a decisão. Eu falei, legal, mas eu resolvi ir. E eu lembro que quando eu comecei a aprender, a professora falava que eu aprendia muito rápido. Eu cheguei lá achando que eu entendia. Chegando lá, eu não entendia nada. Era nada. Eu lembro que eu ficava tentando entender o que eles estavam falando. E é muito rápido. Uma palavra, assim, porque eu lembro que eu queria conversar. E eu lembro que eu perguntava pro menino assim, vous avez peur? E eu não sabia se era per, não sabia o que era. E eu queria perguntar para ele se ele tinha pai, porque eu tinha contato que meu pai tinha morrido. E ele achava que eu estava com medo. Você tá com medo? Você tá com medo? Aí eu lembro desses desafios. A gente tem que levar na brincadeira, mas na verdade é um aperto grande que passa, né? E até assim, como eu trabalhava também, né, no estágio, eu tinha essa comunicação com franceses, realmente. Então, assim, muitas coisas era um contato muito íntimo, até o jeito que eu falava, porque, por exemplo, aqui em francês, né, a gente fala assim, quando você diz até, para dizer, você gosta de mim e tal, eles dizem je t'aime, tu m'aimes, mas é no sentido de você gosta de mim, não você me ama. Entendeu? E aí eu ficava assim, não, eu não te amo, porque nem em português você diz, você ama, sei lá, alguém que você, né, sua mãe, seu namorado, uma coisa assim. Eu ficava assim, não, eu não te amo. Aí eu falava assim, essa menina é estranha, né? Ela não gosta de ninguém. Aí eu perguntei depois, eu cheguei para uma das meninas que eu tinha mais intimidade, cheguei para ela e falei assim, o que eles estão querendo dizer com isso? Ele, não, é je t'aime bien, que é mais no sentido de, igual em inglês, né? I like you, eu gosto de você. Ele tá perguntando se você gosta dele, assim, né? Como pessoa, se eu sou agradável, se ele é agradável e tal. Então, esses problemas de comunicação tem muito, né? Então, aí eu fiz meu estágio aqui. Aí depois eu falei assim, tá. Aí depois eu segui minha carreira acadêmica, eu queria fazer o mestrado, doutorado. Aí o mestrado, eu já mudei, eu fiz na Unicamp, né? Aí eu fiz na engenharia química. E eu tinha um trabalho também na USP, nas ciências médicas. Então, as meninas estão aí do laboratório, elas estão aí da Unicamp. E amanhã eu tô vendo a Aline, as meninas estão aí. A gente trabalha com nanopartículas, né? E na minha dissertação de mestrado, a utilização da nanopartícula era para vacina imunoterapêutica contra câncer. Então, eu tinha uma parte que eu trabalhava com os engenheiros, mais outra parte que trabalhava também com os médicos da USP. E aí eu fiquei assim, era muito legal, porque aí eu vi a pesquisa realmente aplicada para a sociedade, para realmente trazendo uma inovação, ou pelo menos uma melhora de vida para as pessoas, né? Porque essa vacina era bem específica, que era para crianças com câncer. Então, era a primeira vez que eu tinha realmente contato com tal, assim, sensação, né? Então, eu vi que a ciência... Aí, nesse momento, eu tive a certeza que a ciência realmente eu podia utilizar esse meu dom, vamos dizer assim, né? Essa minha sabedoria, meu conhecimento da ciência, para realmente ajudar as pessoas. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu foi sobre vacina. Vacina imunoterapêutica contra câncer, isso. Tá. Depois, no final, você conta pra gente. Eu até deixei, quando eu fiz a chamada para a live, falando para você contar um pouco para a gente, mas deixa mais para o final sobre esses avanços, sobre os tratamentos, tudo dessa pandemia que a gente está passando. Como é da sua área, eu acho que é legal a gente trazer essa experiência, mas falar da sua visão mesmo, como pesquisadora, como cientista. Eu acho lindo, eu fiquei encantada com você contando a sua história, porque às vezes a gente acha que o que nos motiva é algo
é algo muito profundo que nos motiva, na verdade, para a gente estar seguindo um caminho. Então eu vejo, quando eu olho para você, eu falo assim, é o arquétipo da verdade. Por quê? Porque a cientista, ela quer descobrir a verdade. E a verdade, não para si, mas a verdade para o todo. Então é como eu uso essa verdade em benefício do ser humano. Aí não tem como, o universo ele vai conspirar, a vida vai conspirar para esses encontros que a gente chama de mágico, quase que milagrosos, mas não é a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então você está de parabéns. Muito bonito. Eu acredito também muito nisso, sabe, Naila? Então, assim, eu falo mesmo, eu faço o que eu... Bom, a gente faz o que a gente pode, né? Mas realmente o meu pensamento é sempre assim, nossa, isso aqui vai poder ajudar realmente, né? Esse avanço da ciência, esse estudo, porque a gente sabe que é um trabalho, assim, as meninas, a gente que faz ciência, faz pesquisa, ainda mais no Brasil... Quando eu fazia o mestrado, né, as pessoas falavam assim, você só estuda. Não é só estudar. Tipo assim, é muito trabalho, é muita pesquisa. Às vezes a gente começa bem cedo, termina tarde, trabalha sábado, domingo. Não tem dia. Então, assim, é muito... Realmente é um trabalho muito... assim, que pede... Eu ia falar em francês, que demanda. Que pede muita dedicação. Mas que às vezes não é tão reconhecido ainda pela sociedade. Mas agora talvez seja o momento, né, da pandemia, as pessoas reconheçam mais o valor do pesquisador e do tanto que a ciência pode trazer para tudo isso. Né? É importante isso, porque é como se fosse, eu brinco assim, é como se fosse quando uma mulher está grávida e vai nascer o bebê, né? Às vezes tem um investimento absurdo no quartinho do bebê, e na hora de fazer o parto, quer que seja, sei lá, no plano de saúde. Então, na verdade, é a gente olhar para os nossos valores. É a gente olhar para o que de verdade a gente está dando importância. E talvez uma falta mesmo de apoio ou de divulgação desse trabalho. Porque eu, por exemplo, eu só prescrevo alguma coisa médica se alguém, algum dia, passou por toda aquela etapa de estudo. Então, assim, eu falo que é como se fosse imagina um filme, né? Então tem ali o ator e a atriz que é quem aparece. Aí ali fica cheio de fã, mas ninguém sabe a cabeça daquela pessoa que escreveu aquela história, que na verdade não é uma história. Normalmente tem uma lição de vida, um arquétipo. Então vamos reconhecer o pessoal que está na linha de frente, mas é legal estar falando disso. Porque se a gente está na linha de frente com toda a paramentação, com todo esse avanço tecnológico, não só na parte de diagnóstico, mas de tratamento, é graças a pessoas como a Micaela, que está ali no dia a dia, na relação, dentro de um laboratório de pesquisa, desenvolvendo linhas. Então, vamos agradecer toda a ciência. A gente sabe que o governo não está incentivando tanto a ciência quanto antes. Então, é um momento da gente olhar, será que está na hora da gente, né, voltar para valorizar isso e a sociedade como um todo pedir esse movimento, né? Exatamente, exatamente. Às vezes eu fico... É isso mesmo, é realmente a ciência igual... Só para vocês terem uma ideia, depois eu vou falar mais, né? Eu posso falar mais em detalhes, mas, por exemplo, para ter uma vacina no mercado, são, em geral, 8 a 10 anos de pesquisa, de trabalho, de ensaios clínicos. Então, é muita gente trabalhando, é muito esforço para que chegue um medicamento no mercado. Né? Então, assim, realmente a valorização desses pesquisadores, dessas pessoas que estão por trás, que às vezes a gente não vê, mas que realmente trazem a ciência e a inovação. Então, assim, aí voltando ao meu percurso até chegar à França, né, e chegar a morar aqui. Então, aí depois eu fui fazer o meu doutorado. Então, eu fiz o meu mestrado, que aí eu vi esse potencial da ciência, e eu fui fazer meu doutorado. Só que eu já tinha até falado com a minha orientadora, eu falei assim, eu quero ir para a França, porque eu sentia que eu tinha que voltar para cá. Eu sabia que tinha algo que me trazia, sabe? Assim, coisa... E aí eu fiz o meu doutorado, foi um duplo diploma entre, então, a engenharia química da Unicamp e a engenharia mecânica da École Polytechnique, que é uma das maiores universidades da engenharia daqui da França. E aí eu trabalhei também com uma outra tecnologia inovadora, mas essa era realmente mais para a área farmacêutica, que poderia ser usada na farmácia, que é uma tecnologia que chama microfluídica. Não é muito conhecida no Brasil, você trabalha com microcanais, são canaizinhos que são menor que um fio de cabelo,
E aí, você coloca as células lá dentro, só para dar um panorama geral, né? E aí você consegue, então, ver a reação, o comportamento das células nesse meio. E aí você, por exemplo, coloca sei lá, um reativo, e aí vê como que ela vai que ela vai reagir e tal. Então, é uma tecnologia inovadora que não é muito ainda desenvolvida no Brasil, tem alguns grupos trabalhando, mas aqui na França já tinha um desenvolvimento. Que E aí eu bacana. vi, então... E assim, é uma tecnologia também que agora está sendo muito utilizada nas indústrias farmacêuticas para também otimização de processos. Então, até por isso que eu trabalho na Sanofi para exatamente isso. Então, aumenta a probabilidade de você achar novos medicamentos. Então, por isso, Tá. basicamente, é isso, essa tecnologia. E aí, Naila, eu falei assim, quando eu estava fazendo meu doutorado aqui, eu fui vendo, primeiro, eu comecei a participar, porque aí eu falei assim, gente, eu tô vendo que eu acho que eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar aqui. Porque, na verdade, eu sentia que no Brasil, primeiro, a valorização de todo a minha educação, assim, todo o meu processo de qualificação de engenharia, mestrado, doutorado, talvez não ia ser valorizado o tanto que merecia, né? E que Que é acontece uma com muitos pena. pesquisadores, exatamente. E aqui eu também tinha a possibilidade, porque aqui tem muitas empresas que têm a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, Uhum. eu falei assim, gente, então eu vou poder fazer pesquisa dentro de uma indústria para realmente produzir um medicamento, uma Uhum. tecnologia que possa ser aplicada diretamente na sociedade. E isso me Uhum. atraía muito. Geralmente, no Brasil, você sabe, quando a gente faz mestrado, doutorado, a linha acadêmica é meio que, assim, é condicional, né? Você faz mestrado, doutorado e vai virar professor da universidade. E eu, assim, não é que eu não gostaria de dar aula, até cheguei um tempo a dar aula, mas essa parte da pesquisa, de eu ver esse impacto na sociedade concreto, aplicado, a pesquisa aplicada, me atraía muito. Como eu tinha dito que eu Uhum. tinha visto que... Então, era isso que eu queria. Eu falava assim, gente, esse que é o meu caminho. Não que não seja Uhum. importante a área acadêmica, mas para mim, igual você disse, cada um tem a sua missão, né? E a minha, eu Claro. sentia que era isso, sabe? É A o minha, propósito, meu propósito propósito. ali. E vamos só dar uma parada aqui, porque eu acho que é muito importante a gente entender que é uma reflexão que todo mundo está fazendo. A gente, no ego, a gente tem a ilusão de que somos nós que fazemos as coisas e que eu sou a única importante ou o único importante, o meu trabalho é mais importante. Mas quando você vai falando aí, a gente vê muito claro como é um fio, assim. Eu gosto de um termo, tem até uma amiga minha que está aqui, que ela fala assim, link the dots, que é quando a gente liga os pontos e a gente percebe que encaixa. Ou seja, e precisa de uma Micaela, pesquisadora, que está ali dentro do laboratório, desenvolvendo a tecnologia. Precisa, sim, do professor acadêmico que fez como a Natália, por exemplo, a nossa prima que está aí falando, ensinando outros profissionais. Precisa de tudo isso. E chegar, inclusive, naquele... vou colocar aqui o exemplo, já que a gente está falando de medicamento de saúde, para o médico que vai prescrever. Tem um médico que ele não vai fazer nem a academia e nem a coisa do professor, né, da pesquisa, mas ele vai estar lá na linha de frente Na linha de atendendo. frente. Então, cadeia. Ou seja, galera, somos todos um, é tudo uma unidade, não existe nada, ninguém sozinho aqui não. A gente está aqui para cooperar, está na hora da gente enxergar isso. Chega, esse meio acadêmico a gente sabe que é super vaidoso, existe muita competição. Um lado bacana é quando estimula o crescimento. Ah, quem vai descobrir primeiro a vacina? Mas numa brincadeira, Está num sendo jogo. agora também, né? E não como uma competição no sentido de que eu sou melhor. Na realidade, tudo que a gente descobre, ela precisa ser compartilhada. A gente está na era que a informação ela não é escondida mais. A gente já está em outra fase da nossa evolução. Então, assim, a gente é o que a gente compartilha. Um conhecimento que ele fica só comigo, ele não faz sentido, né? Então, vamos lá, que eu estou interessada na história. Até nessa época agora, você está falando disso, nessa época de pandemia, aqui na França foi lançado a gente tem uma conta, os pesquisadores, a gente foi se inserindo, quem queria, numa lista de colaboração, para fazer realmente uma cadeia de colaboração entre todos os pesquisadores.
E aí, por exemplo, você está falando disso e realmente a ideia é vamos tentar achar uma solução ou melhorar a pesquisa ou tentar, né, ver uma luz no fim do túnel para todo esse problema, essa pandemia. E aí, até os pedidos que eles fazem nesse grupo do Google, é tipo assim, olha, alguém sabe, por exemplo, fazer uma análise, analisar esses resultados aqui? Aí, por exemplo, eu que trabalho em outra área, por exemplo, eu trabalho para uma indústria, mas mesmo assim eu tenho esse conhecimento, então eu posso ir lá e ajudar a fazer uma análise para eles, entendeu? Então, realmente, é igual você falou, é uma cadeia, é um grupo, é uma coisa assim, eu realmente estou assim, impressionada e estou muito feliz com essa colaboração dos pesquisadores nesse momento. Não é só aqui, mas no mundo inteiro. Não. Realmente a gente trocando conhecimento e falando, olha, vamos com cuidado, vamos por ali, por aqui, vamos tentar isso, olha só, pontos positivos e negativos de cada coisa. Então, realmente, assim, de cada tratamento e tal. Então, está sendo uma discussão mundial da comunidade de pesquisadores mundialmente. E isso está me deixando muito, muito feliz, sabe? Assim. Eu quero ler a fala aqui da nossa amiga que fala: a ciência e a tecnologia no Brasil não são valorizadas. Nosso capital intelectual vai embora do Brasil. Suzana Herculano foi uma que tentou e voltou para os Estados Unidos. Uma pena. Então fica aí essa live, no sentido de também uma reflexão e uma mudança aí, né? Vamos lá. E foi o que me fez, então, decidir de ficar na França, porque eu tinha, como eu disse, eu já tinha trabalhado, já tinha tido toda essa qualificação profissional que não iria ser valorizada da mesma forma no Brasil. E além disso, eu sou, né, especializada em tecnologias muito específicas, em tecnologias de ponta, como nanotecnologia e microfluídica, que não tem muito no Brasil. Então, isso me fez realmente refletir, quais são as minhas perspectivas como profissional no Brasil? E eu não via muito, eu tive até algumas... Desculpa. Eu tinha até eu tive algumas propostas e tal para continuar no Brasil, mas eu via que, para mim, a minha perspectiva de vida pessoal e profissional, para mim, ia ser muito melhor aqui. Então, eu tomei essa decisão de falar assim, olha, realmente eu vou ficar na França, e aí começa todo um planejamento, né, Naila? E aí qual esses pontos, assim... passo a passo. Exatamente. Então, assim, eu queria falar alguns passos que as pessoas, por exemplo, não só, no caso aqui, eu falo assim, da França, você vindo ou querendo morar fora, você tem que se planejar. Não é só chegar assim, pegar a mala e falar, não, eu vou para lá. Não, tem várias coisas, né? Um primeiro ponto, assim, que é muito importante é o planejamento financeiro. Eu vi você falando, eu vi as lives né, de educação financeira, é muito importante. Sim. Porque, geralmente, por exemplo, eu terminei o doutorado, eu sabia que eu ia ficar aqui procurando emprego durante algum tempo e eu tinha que me sustentar financeiramente. O meu pai não podia mais, ele falou comigo, eu já tinha 30 anos, ele falou, não, Micaela, agora é com você, né? Você que tem que se sustentar. E foi realmente isso, e eu também queria. Mes parents, je vous aime, je pas. Você lembra disso? Eu lembro desse... Tipo assim, ele falou, vai, minha filha, boa, boa, boa. Aí eu peguei e falei assim, olha, tá, então eu quero ficar. Então, quantos meses eu vou conseguir? Eu fiz um planejamento realmente financeiro. Quantos meses eu consigo ficar lá? Por exemplo, se eu não conseguir emprego no primeiro mês, quanto que eu gasto durante um mês? Uns 1.200 euros por mês, com aluguel, comida e tudo. Então, eu tenho que ter o dinheiro de avião, ida e volta, o dinheiro para eu ficar lá. Então, por quanto tempo eu consigo ficar lá na França sem emprego, tentando ainda conseguir um emprego? Eu acho que uns 6 meses dá. Eu consigo com o dinheiro que eu vou guardando e tal. Então, assim, até na época que eu fiz o doutorado, eu não fiquei muito conhecendo toda a Europa. Eu não podia, porque eu tinha que economizar para esse outro sonho, né? Para esse futuro. Então, realmente, as pessoas que... você tem que priorizar. Então, eu falei assim, o meu foco é isso. Eu quero ficar aqui, quero. Então, agora, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Então, uma das coisas é o planejamento financeiro, né? Aí o outro ponto que eu... Então, curto, médio e longo prazo? E longo prazo. Eu pelo menos o curto prazo eu tinha. Eu falei assim, eu tenho que pelo menos os 6 meses. E aí eu também tinha pensado, por exemplo, se não der certo, se eu tiver que voltar para o Brasil, eu também tenho que ter um dinheiro, eu tenho que ter saber para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Então eu
também Sim. tinha uma reserva para isso, né? Porque aí eu tinha ali, né? Eu tinha que saber mais ou menos o que eu ia fazer. Então, é Aí, a educação financeira aplicada e ela é importante não só no Brasil, como fora. Eu sei que muita gente nesse momento está enfrentando dificuldade financeira porque está tendo desemprego ou caiu muito a taxa vamos dizer, os benefícios para as pessoas. E mais uma vez fica aqui a dica. Nós, brasileiros, a gente é imediatista, a gente não tem essa cultura de educação financeira, e lógico que a ideia não é focar que o dinheiro é o mais importante, mas ele é o meio para a gente alcançar os nossos sonhos. Então, imagina a partir de agora, com essa nova forma de viver, que é muito mais fácil do que era antes, muito mais colaborativa. Eu mesmo viajei, fiquei na casa de um monte de gente, como convidada mesmo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são mais fáceis nesse sentido, mas, assim, de novo, galera, disseminar a educação financeira no intuito da gente ter mais liberdade e conseguir mais coisas, como a dessa pesquisadora que vai para outro país e que teve que, de certa forma, fazer o seu próprio pé de meia. Então, a reserva financeira, ela é importante para tudo. Quem está aí com uma reserva entre 6 meses e 1 ano, claro que vai passar mais tranquilo pela crise, né? Então, é lógico que a gente tem o lado brasileiro de ser criativo, muita gente fazendo um monte de coisa fora da caixa que eu acho lindo, mas se a gente vai com essa mentalidade, é muito mais tranquilo, você não precisa estressar com a questão da sobrevivência. Exatamente. Era isso o meu pensamento. Eu falei assim, eu vou poder procurar emprego, mas de uma maneira tranquila, porque eu sabia que eu ia receber não. Não ia ser da primeira entrevista que eles vão falar, nossa, pode vir trabalhar. Não ia ser assim. Então, eu tinha que estar de cabeça tranquila, pelo menos na parte financeira, para eu poder realmente ter foco no que eu queria e sair um pouco dessa problemática que seria a parte financeira. Então, assim, eu me programei para isso, porque, né, é difícil. E aí as pessoas, é isso que eu falo, assim, se programem, porque, né? Beleza. Aí um outro ponto, Naila, é a parte administrativa, né? Porque você vai morar em outro país, você tem que ter visto. Então, assim, eu falo, pessoal, eu sei que é complicado, às vezes vai para outro país, tem muita gente que tem, por exemplo, outra nacionalidade devido a ter os avós que eram, por exemplo, italianos, né? E aí podem vir para cá já com uma nacionalidade da União Europeia. Então, isso ajuda bastante. O meu caso, que foi o meu caso, eu tinha um visto que eu consegui, na verdade, eu finalizei o doutorado, ainda faltava 6 meses para o meu visto terminar. Então, eu sabia, por isso que os 6 meses eram a data-chave, né? Eu sabia que eu podia ficar ainda aqui como estudante durante mais 6 meses. Mas sempre tem que olhar, por exemplo, a França tem alguns vistos específicos, por exemplo, pessoas que fizeram, que têm uma graduação aqui na França, que tem já um diploma francês, eles podem pedir um outro visto para ficarem mais tempo, porque aqui eles dão muita ajuda para quem quer fazer startup, né? Quem quer ser empreendedor, ter o seu criar a sua própria empresa. Então, tem várias formas, então as pessoas têm que ficar realmente de olho, né? Como que eu vou fazer para poder conseguir, e lógico, né? Sempre tá correto, porque senão, né, não adianta. E eu, como tinha o diploma de doutorado, você, na verdade, na França, quando você vai pedir a naturalização, você tem que morar pelo menos 5 anos no país, ou você ter um diploma como diploma de doutorado, que é o grau mais elevado de qualificação educacional que você pode ter. Então, porque o que eles querem é que tenha uma pessoa, a pessoa que eles querem que fique aqui é uma pessoa qualificada, que eles sabem que vai agregar ao mercado de trabalho, a parte científica e tudo mais, né? Então, eu pude fazer o pedido de naturalização. E eu sou francesa e brasileira. Então, eu tenho as duas nacionalidades. E aí, isso também dá... Sou francesinha. E aí, isso dá também uma tranquilidade. Então, assim, eu falo, as pessoas vêm, mas olham essa parte administrativa, como fazer o pedido, ou como conseguir, né, o visto e tudo mais. Micaela, são 5 anos para quem não tem essa classificação acadêmica de doutorado, tem que ter no mínimo 5 anos. 5 anos morando. Tá.
5 anos morando na França, aí a pessoa pode fazer o pedido de naturalização. E assim, o pedido é demorado, tem vários documentos, mas aí a pessoa tem que estar determinada, né? Você tem entrevista entrevista com eles, então eles, por exemplo, eu tive que estudar a história da França. Eu tive que estudar a legislação, os direitos e deveres franceses, que isso é um dos pontos que eu vou falar, assim, é muito importante para eles, os valores franceses, é muito importante. Então, realmente, que eles sintam que você está integrada realmente à cultura francesa e à nação francesa. Isso é muito importante para eles. Tá. Deixa eu te falar. E aí, então, vai falando as dicas, porque o tempo passa super rápido. Super rápido. Então, a outra coisa também, sempre, gente, aprender a língua. Na França, não adianta só falar inglês ou português, porque às vezes tem gente que vem só com português. Aprender realmente o francês, e quando você vai ainda tentar um emprego, você tem que saber também o francês escrito, que é muito importante, que é um francês muito mais formal. E aí eu até fiz curso para isso, para poder melhorar, né, nessa parte. E o que mais? Eu tinha até escrito algumas coisas. Estudo. E uma outra coisa que é muito importante: preparo emocional. Às vezes as pessoas vêm e não pensam que, assim, elas vão estar de uma maneira ou de outras coisas aqui, geralmente. Não tem a família com elas. Então, as pessoas se prepararem emocionalmente para isso. Quando eu já vim morar aqui, decidi morar aqui, já tinha 10 anos que eu já não morava mais na casa dos meus pais. E mesmo assim foi difícil para mim. Porque é outro povo, é outra cultura, a maneira como eles te tratam, eles são mais frios, é a cultura deles. Sim. Então, assim, estar preparado para isso. E uma coisa que ajuda muito, que me ajudou muito, Naila, é a meditação. O nossa, ajuda demais. Yoga, eu faço yoga, meditação, porque te dá você se centraliza, né? Você se canaliza. Você se autoconhece, você fala assim, não, isso aqui eu dou conta. Você consegue ver seus limites, aonde você pode ir, aonde você pode ir, aonde você não pode. E esse tempo até da pandemia, né, que as pessoas estão confinadas, elas estão vivendo muito isso, né? De, às vezes, estarem sozinhas, às vezes com a família, mas também, às vezes, estarem num momento, às vezes, de solidão, de quando você está longe da sua família. Então, aprender realmente a se autoconhecer é um fator muito importante para você conseguir passar, né, por todas essas provas, assim, que vão vir. E a outra, então, essa parte do planejamento é muito importante. E a determinação, né, Nana? Você quer... Foco e determinação. Vai. Sabe? Eu estou impressionada com o seu... Vai. Então, a gente teve uma live até do Leopoldo, ele falando da importância de ter um objetivo. Então, quando você tem um objetivo, é lógico que terão várias etapas. E você não tem medo de passar pelas etapas, porque o seu destino, o seu objetivo, ele é muito claro. Então, assim, muito foco você, muita determinação e uma sabedoria para escolher as ferramentas, como você falou da meditação. Você fez parte do grupo, do desafio comigo? Fiz, do primeiro, fiz. Então, e é a gente saber também o momento, porque tem momento na vida da gente que mesmo a gente sendo bem centrada, tendo todo o suporte, vem momentos de estresse e desafiadores. Então, como eu vou me apoiar, ou como eu vou ser humilde aqui para pedir ajuda, que eu não estou dando conta sozinha? Né? E de repente, isso que você está falando é muito legal. Eu não sei o título que eu vou deixar para essa live, porque para todo mundo, não é só quem quer ir morar no exterior. Não. Às vezes quer mudar de vida aqui mesmo, né? Exatamente. Você está dando É isso, por isso que eu falei, é um planejamento de vida, é um projeto de vida. Não importa se você vai vir morar fora ou se você vai ficar aí, mas pare e pensa qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, o que você quer na sua vida. Então, planeje, vai atrás determinado, sabe? Isso é muito importante, isso ajuda muito a gente a ir muito mais longe, assim. Aí, eu só queria falar, assim, rapidamente, não sei quanto tempo eu tenho, mas assim, só de alguns pontos assim, positivos e negativos só de morar no exterior, que muito, muito importante. Então, os pontos positivos. Eu já falei um pouco a perspectiva de profissional, a qualidade de vida, quem veio já para a Europa, até os Estados Unidos, né, para países desenvolvidos, sabe que você vai ter, por exemplo, aqui tudo é de graça, assim.
É isso que a gente tem que entender, né? Não é de graça. Você paga um imposto, você tem todo mundo se ajudando muito, né? O lema da França, né? Égalité, liberté, égalité, fraternité. Maternité. Realmente é todo mundo junto para proporcionar para todos uma boa qualidade de vida. Fala em Então, português, né? Porque muita gente não sabe francês, então traduz pra é galera. liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema da França. Isso, na verdade, é o lema da República. Uhum. E aí, isso é muito importante. E o outro lado, assim, que aí realmente é da França, esses valores franceses são muito importantes. E aí, aqui, eu queria falar disso, porque as pessoas aqui têm muito a noção do que você tem direito, qual que é o seu direito e qual que é o seu dever. Então, assim, essa época de pandemia, as pessoas sabem que não é mais o direito delas de, eu vou aceitar usar máscara, eu não vou aceitar sair. Não, é seu dever como cidadão querer o bem de todos que estão perto de você. Você sabe que se você se contaminar, você está contaminando, no caso, por exemplo, a contaminação aí no Brasil está 1 para 3. Uma pessoa contaminada contamina 3 pessoas. Então, isso... Aqui eles só deixaram agora diminuir o confinamento porque passou para uma contaminando 0,5, né? Não contamina mais outra. Então, assim, quando você sabe que você estando contaminado, você vai contaminar 3 outras pessoas, isso não é mais... Você passa o limite do que é o seu direito, passa a ser o seu dever como cidadão, ajudar a sua nação. Isso é muito importante. Isso é que eles têm Micaela, muito. Como a também sua o amiga governo... aqui, ó, ela colocou o direito coletivo sobrepõe o individual. Eu não consigo não parar para falar Exatamente. disso aqui, porque é uma civilização, é um país, é uma nação trazendo isso pra gente, mas a gente precisa sair do nosso próprio umbigo. Essa história que você está falando de quem fala, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer isso. É a gente pensar no bem comum, no todo, no lugar de só o que é bom para mim. E, na verdade, nem vai ser bom para si, né? Se você não respeita o todo, eu acho que toda ação tem reação. Então, se a gente faz uma coisa que não vai ser para o bem comum, ela vai acabar voltando para a gente. Então, é um ponto top, assim. Vamos lá. É uma questão de cidadania, né? Que eles falam aqui, citoyenneté. É realmente você ser cidadão, entender a nação. Agora, pontos negativos, eu já falei um pouco, né, Naila? Mesmo até as reuniões da nossa família, eu quase nunca tô. Os abraços apertados, falamos alto pra caramba, gente. E assim, é muito, né? Muito complicado. Você sabe que eu perdi o meu pai tem 1 ano e pouco. Você recebeu uma ligação falando que seu pai faleceu e você tá a 11 horas de distância, é muito dolorido, sabe? É muito triste. Então, você tem que ter uma força, aí sempre entra a determinação, você entender o porquê de você estar aqui, né? O porquê de você não ter estado lá e que você fez o máximo que você podia. Então, assim, realmente essa situação de você ficar longe da sua família, aqui você vai fazer alguns amigos, mas não é igual à sua família. Às vezes você tá doente, você queria que sua mãe fizesse um chá para você, queria... Não tem. Então, assim, é muito... Vamos fazer um minuto de silêncio? É a segunda live que eu faço. A Natasha estava aqui na primeira, a gente falou muito do seu pai. Eu sei qual que é a dor de perder um pai. Eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes, a passeio, em mini sabáticos, mas eu sei também o que é estar distante. Só que a gente sabe que nos nossos corações, a gente nunca está distante. Que ele está aí dentro de você. Então, assim, não é piegas. É porque no fundo, a gente está super conectado. Então, vamos fazer um minuto de silêncio, pessoal? Vamos. Eu acho assim, para quem está longe, para quem já faleceu, para quem está passando por perdas nesse momento. Tem muita gente, igual ela falou, é 1 contaminado para 3, a gente sabe que tem família, chegou perto da gente, ou na nossa própria família, nos nossos colegas de trabalho, a questão da pandemia, mas que isso sirva de reflexão para a gente agradecer mesmo a nossa vida e a oportunidade de estar aqui. Então, 1 minuto de silêncio pela alma de todos, os que estão aqui nesse plano e os que não estão. Sinta esse amor no coração.
Vamos abrindo os olhos lentamente. Acho que é um momento de bondade também, de amor. Saiba que você está nesse momento, não só sendo acolhida assim, e admirada por todos nós da sua família, tem muitos primos, tios e tias, mas também por quem não está mais aqui, né? E que tá tudo certo. Momento bonito. Eu sei, assim, que ele era, né, muito orgulhoso, assim, da gente, de mim, da minha irmã, do que a gente se tornou, e muito graças a ele, graças realmente ao que ele passou pra gente, valores, né, também que ele nos deu. Então, agora então, já tá faltando um pouquinho de tempo, né, Naila? Não sei como é que... Você sabe quanto tempo que tem? Na verdade, eu podia falar dos avanços da pesquisa, né? Eu acho, assim, 8 minutos, fala pra gente, assim, porque você falou da sua vida, falou aí de como tá a França. Eu queria que você falasse desses avanços e deixasse uma consideração final, assim, para todo mundo. Tá. Então, assim, eu falo como pesquisadora, eu estou lendo bastante para entender onde que está os avanços, como que está sendo os avanços. Como eu te disse, né, globalmente, vários grupos de pesquisas estão tentando tratamentos, formas de prevenção também, que são as vacinas preventivas. Então, eu queria dividir assim, 4 grandes grupos que eu queria tratar de alguns tratamentos que estão sendo feitos. Então, são as vacinas, outros é a imunoterapia, que também está sendo muito utilizada, e outros são os medicamentos sintéticos, químicos e medicamentos biológicos. Então, em relação às vacinas, tem vacinas preventivas e vacinas para o tratamento. Então, em algumas vacinas, por exemplo, vacina de células dendríticas, eu tive essa semana, então está tendo muita, igual eu falei, está tendo muita colaboração internacional, então tem um grupo nos Estados Unidos que fez um contato com um grupo de pesquisa nosso aqui, e eles falando do desenvolvimento de uma vacina de células dendríticas para o tratamento das pessoas com Covid, né, dos pacientes. E também tem as vacinas preventivas, que é o que a gente conhece muito, que você toma por prevenção, e aí você adquire uma certa imunidade, quando vem a doença, o seu corpo ele já responde muito mais rápido à infecção. Agora, então, tem mais de 90 vacinas sendo pesquisadas no mundo inteiro, com vários tipos, saiu na Nature. Então, assim, gente, por favor, olhem fontes confiáveis nesse momento, porque está tendo muita, né, divulgação de notícias. Vocês podem colocar no Facebook, Nature, e aí vocês vão ver todas boas pesquisas, por grupos de pesquisas muito bem estruturados, que estão fazendo pesquisa nesse momento, e aí sim é fonte confiável. Uma outra fonte confiável no Brasil é a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Também está fazendo um trabalho formidável, é assim que eu fico sabendo mais da pesquisa, o avanço da pesquisa no Brasil, porque na verdade eu sei mais ou menos mundial, mas no Brasil bem específico. Por favor, olhem fontes confiáveis. Então, essas duas, Nature, né, sempre os jornais, às vezes tem algumas coisas mais difíceis das pessoas leigas entenderem, mas assim, leiam o resumo, que o objetivo da Nature é muito passar também uma mensagem principal. Então, procurem fontes confiáveis, Nature e FAPESP. Se você puder escrever FAPESP, FAPESP, P-E-S-P, isso. Porque, exatamente. Aí, assim, procurem essas fontes confiáveis para poder saber o avanço da ciência nessa ocasião da pandemia. Então, vacinas estão sendo pesquisadas, só que, assim, não vai ser para amanhã. Já digo para vocês, porque, igual eu falei, o estudo para desenvolvimento de uma vacina demora, geralmente é de 8 a 10 anos. Eles estão tentando fazer no tempo recorde, exatamente por ter vários profissionais, vários pesquisadores no mundo inteiro trabalhando. E o coronavírus é um vírus já conhecido, não esse específico com essa mutação, que é o SARS-CoV-2, né, o SARS-CoV-2.
Ainda não é muito conhecido, mas o coronavírus já é conhecido, então já tem algumas pesquisas mais avançadas. Mas tem várias fases, é isso que eu queria só deixar claro para as pessoas. A pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina são várias fases. Então você tem ensaios clínicos, que é os ensaios clínicos é mais no final. Eu trabalho mais com os ensaios in vitro, né? Que é a parte que você tem células e aí você coloca ali o componente químico ou biológico que você quer e verifica como que a célula vai reagir. Depois você vai para os animais e aí vai fazendo testes, geralmente em camundongos, em animais que têm um organismo mais próximo do organismo humano, para depois você fazer testes em humanos. E aí você vai para vários grupos, tem teste clínico 1, fase clínica 1, 2, 3, 4. Então, assim, são várias fases, porque você não pode liberar uma vacina sem verificação de como que vai ser realmente a reação da maioria da população, mesmo para saber a parte, os pontos positivos, mas também os pontos negativos, porque vai ter efeito secundário. Então, quais seriam esses efeitos? A gente tem que ter conhecimento. Então, uma vacina, 1 ano a 2, mais ou menos isso que a gente está vendo, os avanços eles já estão começando com fases clínicas, então, de 1 ano a 2. A imunoterapia, que é um tratamento que, na verdade, aqui está sendo feito na França. Na verdade, eles pegam o plasma, eles tratam plasma de pessoas que já passaram pela doença, pelo Covid, e melhoraram e sararam. Então, geralmente, elas têm anticorpos. Já eles disseram na revista, na publicação, que depois de 20 dias de infecção, as pessoas já adquirem os anticorpos. Então, eles fazem... É mais ou menos igual o leite materno, né? Que o leite materno, a mãe, né, passa os anticorpos para o filho. É mais ou menos essa a ideia. Então, você vem, filtra o sangue de uma pessoa que teve a doença e injeta numa outra, depois de tratado e tudo, numa pessoa que está doente, para que ela desenvolva uma resposta imunológica mais rápida contra a doença. Mas também... Estão em processo, está avançando. É algo aqui na França, tem vários hospitais que já estão fazendo testes e parece que está tendo resultados positivos. Vamos ver. Só que é algo que demora, porque você precisa de ter, igual falou, tem que Micaela, ver quem passou pela doença. Nossa, eu falo demais, né, Naila? Mas ótimo. Eu acho que é muito rico, né? A gente é coisa demais, assim, é muito rico, é sinal de que tá bacana. Vamos fazer o seguinte: nós estamos voltando com a pesquisadora, indústria farmacêutica, doutora, que vive na França, que já falou um pouco sobre as experiências aí, alguns relatos da sua experiência na França, e agora ela traz uma parte científica importantíssima sobre os avanços em relação ao coronavírus, à pandemia. Então faz um resumo, porque a outra terminou com as vacinas. Repete pra gente, dá sequência, já faz as considerações finais, vai ficar um vídeo curto, eu já estou dando a informação aqui no Instagram, a gente está conseguindo salvar agora direto no IGTV, então as minhas últimas 3 lives estão lá, e para salvar eu já tenho que colocar o título. Então pode já compartilhar, seus amigos, os parentes que ainda querem ver, os colegas, tá todo mundo aí com acesso na Minha madrinha. TV, tá bom? Então, vou recapitular rapidamente. Eu falei assim que os tratamentos eu ia dividir em 4 grandes grupos para poder ser mais didático, né? Para poder explicar. Então, um é o grupo das vacinas, que eu falei que tem mais de 90 vacinas sendo pesquisadas no mundo inteiro, com vários tipos de ação. Mas que demora o desenvolvimento de uma vacina normalmente demora uns 10 anos, está sendo feito o mais rápido possível devido também às colaborações mundiais. Por exemplo, a Sanofi está colaborando com a GSK, que é uma outra empresa farmacêutica, então realmente está tendo muitas colaborações porque o objetivo é realmente trazer um tratamento ou a vacina, algo que possa realmente melhorar a vida das pessoas nessa situação de pandemia, até porque a gente sabe, está causando crises não só sanitárias, mas crises econômicas enormes para todos os países, né? Então, isso é muito importante. Então, uma vacina só daqui a 1, 2 anos.
estão dando de 1 ano e meio, mais ou menos. O outro tratamento que eu tinha dito é a imunoterapia, que, de uma forma geral, você pega os anticorpos de uma pessoa que já passou pela doença e injeta num paciente que está ainda em fase de infecção, né, que está ainda na fase de tratamento do coronavírus, e aí você pega e injeta, então, esses anticorpos para que esse paciente tenha uma resposta imunológica mais rápida. Então, esses dois. Aí o outro são os medicamentos sintéticos. Aí, dentro dos sintéticos, eu cito a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina está sendo pesquisada em vários grupos no mundo inteiro. Não só aqui na França foi muito falado, porque teve na região de Marseille, né, que é no sul da França, tem um pesquisador que chama Dr. Raoult, que trabalhou muito com a hidroxicloroquina. Ele trabalhava a hidroxicloroquina com a azitromicina, conjugada as duas para poder tratar os pacientes. Só que assim, olhando de uma maneira geral, a forma de ação da hidroxicloroquina, o problema é que ela não é específica para o vírus, para esse vírus, para o Covid, né? Não é para o SARS-CoV-2, né? Que seria. Não é específico para esse. Então, o que acontece? De uma maneira geral, o que eles estão vendo que a hidroxicloroquina está tendo uma boa resposta em pacientes que no início são diagnosticados no início com a contaminação. Porém, o problema é que geralmente, como ela não é específica para esse vírus somente, então todas as suas células, você vai ter um problema, na verdade, ela aumenta o pH dos endossomas das células. Então, assim, não é só o vírus que vai diminuir a contaminação. Mas também, por exemplo, se uma pessoa pega um outro patógeno, por exemplo, uma bactéria, vai ser muito mais fácil dela ser contaminada. Então, o que eles estão vendo? Que às vezes a pessoa não morre de uma pneumonia viral, mas morre de uma pneumonia bacteriana. Sim. Então, é esse que está... e isso é um grande complicador, porque você baixa a imunidade da pessoa, do paciente. Então, não é para todos que pode ser administrado esse tipo de remédio. A gente já sabia que esse medicamento é muito forte. E por isso que a gente acha que um medicamento que seja mais... em francês a gente fala ciblé, né? Que seja mais específico para esse vírus, vai ser melhor do que algo que seja sistêmico, que gere tanto efeito secundário igual a hidroxicloroquina. A gente tem experiência, né? Minha área da reumatologia, então... Reumatologia usa. Muito, né? Claro que agora tem os avanços, está mais na fase de biológico, mas ainda é utilizada a hidroxicloroquina, e aconteceu algo que foi assustador, porque tinha muitos pacientes com lúpus usando a hidroxicloroquina, e teve uma galera indo na farmácia comprar porque achava que era a solução, um certo desespero assim das pessoas nesse sentido. E muitos colegas com medo mesmo, porque não tem o hábito de usar. Então não sabe, aí vê todo aquele efeito colateral, né? Igual o paciente quando lê bula de remédio, fala, eu não vou tomar. Se a gente lê bula, a gente não toma. Então, assim, ficar mais tranquilo no sentido, porque o período de utilização é mais curto do que esses pacientes que usam a longo prazo. Mas não era nem o tratamento, é isso aí que está sendo discutido agora. É mais importante algo mais específico. Vai ser o alvo, do que algo que vai estar... que na verdade é a tendência...
A tendência da indústria farmacêutica atualmente é isso, você fazer até vacinas individualizadas, por exemplo, uma pessoa com câncer, fazer uma vacina para aquela pessoa, porque o tipo de câncer, mesmo a pessoa tendo o mesmo câncer, por exemplo, câncer de mama, mas de um paciente não vai ser igual ao de outro, porque a mutação não é a mesma. Então, assim, cada vez mais a tendência é de você vir com medicamentos bem mais específicos. Então, assim, além dessa resposta sistêmica da hidroxicloroquina, de diminuição do sistema imunológico das pessoas, então ela não pode ser assim administrada para todo mundo, igual as pessoas estão falando, o que eles viram também, que foi visto principalmente pelo grupo do Dr. Raul aqui em Marseille, que é realmente só quando é diagnosticada bem no início. Então, para isso tem que ter diagnóstico. E geralmente os países não estão conseguindo fazer todo o que a gente sabe, né, por PCR, que eles conseguem diagnosticar, mas não está tendo como fazer o diagnóstico. Não, mesmo eu, por exemplo, agora eu voltei a trabalhar e eu faço muito PCR. Eu não estou tendo reagente para fazer os PCRs para outra coisa, para outro tipo de projeto. Não está tendo mais. Isso então, na assim, França aí, né? Imagina aqui no Brasil. E outra coisa, até para comentar, porque a gente sabe que não existe a ciência busca a verdade, claro. Mas a gente ainda não tem essa resposta, está tudo em andamento. Exatamente. As pessoas, eu recebi no meu grupo de médicos que eu me formei, uma crítica mesmo, porque tinha sido lançado um estudo que falava do uso da hidroxicloroquina, mas já em fase do paciente com 41 dias de diagnóstico. Então, analisando qual a realidade desse estudo, né? Então, tem muito isso. Essas polêmicas, elas são importantes também porque vai levando a uma discussão e um aprofundamento até chegar a essa resposta aí. Que mais? E que foi uma das críticas muito grandes que foi feita aqui na França, né, por esse grupo do Dr. Raul, que realmente mostrou muito sobre a hidroxicloroquina, é a metodologia que foi usada. Porque ele não tinha grupo controle, então ele não tinha, por exemplo, ele dava o remédio para todo mundo, e aí você não tem um comparativo. Então, assim, realmente é isso que eles estão tentando. Em alguns hospitais, até o grupo médico está sendo, porque tem muitos médicos que estão se contaminando. Então, eles estão servindo de grupo negativo para os testes de hidroxicloroquina. Então, realmente, você vê que, realmente, pela ciência, as pessoas estão tentando realmente para a gente provar se vai valer a pena ou não. E não é para todo mundo. Então, eu insisto, não é para ser dado, não é a gente diz, é um tratamento profilático. A gente ainda não sabe, não pode ser dado a todo mundo, a gente não sabe ainda como que tá, a gente está em andamento ainda com as pesquisas, então a gente não tem uma conclusão ainda sobre isso, tá? Deixa isso bem claro, porque as pessoas, né, virou aquela confusão danada e tal. E até a Sanofi é uma das indústrias que produzem o medicamento, que é o Plaquenil. Então, assim, e mesmo assim, a gente tá assim, tendo muita precaução em relação a isso. Cuidado, né? Que na pesquisa é assim, a gente não vai, né? A gente vai devagar e vai verificando realmente as hipóteses. E a outra, então, e também está sendo testados outros medicamentos sintéticos, mas igual como a gente falou, mais específicos, tá? Que sejam mais específicos para esse vírus e que não seja tão sistêmico assim. E com efeitos sistêmicos igual a hidroxicloroquina. E medicamentos biológicos, que é o que eu trabalho. Então, eu falei assim, eu também tinha que falar um pouco, porque eu trabalho com medicamentos biológicos, né? Então, assim, também está sendo testado alguns anticorpos que vêm para neutralizar o vírus e não deixar que ele aumente a infecção, né? E também estão sendo testados, está em fase de testes já clínicos, mas está em desenvolvimento e é isso, assim, a gente tem que ter calma, muita responsabilidade quando a gente vai falar de medicamentos, que uma cura não é. Então, assim, muita
precaução para poder, né, para poder dizer algo realmente conclusivo sobre as pesquisas, mas estão sendo feitas no mundo inteiro, e isso que eu acho importante, Naila, duas coisas. As pessoas realmente usarem fontes confiáveis sobre as pesquisas, como a gente falou, por exemplo, Nature, FAPESP, realmente grupos de pesquisa que estão vários grupos, geralmente quando você faz uma publicação não é um grupo de pesquisa, são vários grupos de pesquisa, realmente para discutir o ponto de vista. Então, não. Sim. E para realmente ter um lado positivo, um lado negativo, e a gente poder chegar a uma conclusão. Isso é muito importante. E o outro ponto agora eu esqueci, eu ia falar. Deu branco. E que a gente não pode concluir de maneira tão rápida. Era isso. E que a gente não pode concluir de maneira tão rápida. Então, assim, realmente está sendo feitos os testes, as pesquisas, e está em desenvolvimento, está tendo uma colaboração mundial. Os pesquisadores estão interagindo entre si, para a gente realmente chegar a uma conclusão. Excelente! Tá, mas está sendo desenvolvido. Nós vamos conseguir vencer. Sim, eu acho que é o otimismo, a esperança e muita ação, né? Muita proatividade. É interessante saber que está tendo todo esse movimento. Eu vejo a pandemia de um aspecto mais otimista nesse sentido, porque eu acho que dá salto em várias áreas da nossa vida, a gente vai precisar de reavaliar, refletir e chegar a uma mudança de paradigma mesmo da nossa forma de viver. Então, junto com os avanços tecnológicos, então acho que é um movimento bonito de ciência e espiritualidade, assim, talvez entrando em harmonia, em equilíbrio. Eu acho isso bonito. Talvez seja. E esse espírito de colaboração tá, assim, deixa a gente muito feliz, porque igual você falou, às vezes no meio científico a gente tem muito assim, uma pessoa que se acha, né, normal, né? Um que se acha melhor que o outro e tal, e agora nesse momento tá todo mundo igual, ou até países, né? A gente fala, a pesquisa nos Estados Unidos é melhor do que a pesquisa em tal país, do que a pesquisa no Brasil. Não. Nós somos todos iguais, nós somos todos pesquisadores e estamos correndo atrás, e até interação das informações, troca de informações para poder a gente chegar realmente num tratamento e realmente poder acabar com essa pandemia. Mas isso, igual você falou, né? De uma maneira que talvez esse é um momento de reflexão para a gente e chegar à ciência e à espiritualidade chegarem num ponto em comum. Muito bom, excelente, amei a live. Acho que a gente pode compartilhar essa segunda parte, inclusive para os colegas da área médica, da área, né, da saúde, todas as áreas aí da pesquisa, porque eu acho que é um tema interessante, sempre surge essa dúvida. A gente ainda não tem conclusões ou bater o martelo final, mas está todo mundo aí nesse processo. Micaela, tem alguma consideração final, algum recado que você quer dar aí para as pessoas do ponto de vista humano agora, assim, de tudo isso que você falou, desde a sua jornada como um ser integral, né? Que teve que olhar todos os aspectos da vida. Você precisou olhar a parte física, financeira, a parte de estar indo, de honrar o lugar que você saiu, porque você só está aí hoje porque você teve toda essa oportunidade de estudo, né? Aqui, essa questão emocional, que é uma questão de preparação, de todos os desafios que você enfrentou para o seu crescimento e também esse deslocamento. A gente teve um momento da live que foi muito tocante. A questão do preparo mental. A minha cabeça, ela me coloca em dúvida. Será que eu sou capaz ou não sou capaz? A gente vai vencer, não vai vencer? Aquela coisa toda. Mas no final existe um foco, né? Uma determinação. Isso é lindo. E o espiritual, que é um propósito muito claro, um objetivo muito claro de o que eu faço aqui nesse planeta para ajudar o todo. Então, fala aí. Qual é a minha missão? Eu acho que assim, a minha mensagem final e que eu queria passar, por isso que eu falei
tanto da minha vida, da minha trajetória até chegar aqui como pesquisadora na França e terminar com a parte científica, a parte realmente dos tratamentos e tal para essa doença, o que eu queria assim, deixar de mensagem para as pessoas é que usem esse tempo agora, não... Sabe, não fiquem discutindo, porque às vezes eu fico vendo, assim, a maioria do pessoal no Brasil eu vejo um pouco de longe, às vezes, porque isso é verdade, isso é mentira, vamos fazer isso, vamos fazer... Gente, a pandemia tá aí, o coronavírus tá aí, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente está tendo a oportunidade, talvez seja essa a única oportunidade que a gente tenha, da gente parar e refletir sobre a nossa vida, ver realmente qual é a nossa missão aqui, o que eu quero para minha vida. E agora é o momento, sabe? É o momento da gente parar e falar assim, olha, eu queria tanto fazer isso, então vai, faz, planeja e vai, sabe? Seja determinado, é isso que eu queria, assim, passar para as pessoas, entendeu? Eu falo assim aqui, porque na Sanofi, né, eu ganhei alguns prêmios pela pesquisa. Então, e eu tinha orgulho, porque aí eu tinha que fazer a bandeirinha, eu coloquei, a gente colocou uma bandeira, porque eu fui a única da França que ganhou o prêmio de inovação, mas aí eu citei, eu falei assim, mas eu sou brasileira, e eu fiz a maioria da minha pesquisa no Brasil, isso aí eu tenho muito orgulho, e a gente tem orgulho das nossas origens, orgulho de quem a gente é, porque é isso que vai fazer a gente ir mais longe. Então, assim, saber a sua missão, saber não se comparar às outras pessoas, porque às vezes a gente compara muito, mas ele tá lá e eu, sabe? Não se compare, faça o seu caminho é único na vida, sabe? Faça com todo o amor do mundo, o máximo que você puder dar, né? Vai atrás com amor. Sabe? Amor, amor. Isso, o amor move montanhas. Isso realmente... A fé move montanhas, o amor move montanhas. Maravilhoso. Meninos e meninas da transformação. Pessoas como ela aí, que está alinhado com a sua missão. De voltar para a essência, de colocar amor em tudo que faz. E é maravilhoso tudo isso. Gratidão. Obrigada. Obrigada a presença de cada um de vocês. Eu espero que a comunidade dos meninos e meninas da transformação só aumente. É cada um com esse coração generoso de compartilhar o que faz, quem é que contribui com o todo. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Nora, pela oportunidade. Eu adorei. Adorei o convite, adorei estar aqui. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.